se ainda não é do seu interesse, um dia vai ser, quando você chegar no período da aposentadoria. Nós estamos ao vivo com a advogada Thaís Barbosa, que vai explicar sobre as mudanças nas regras da aposentadoria para este ano. Doutora Thaís Barbosa, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores. Eu ainda não estou vendo aqui, agora sim. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Doutora, se tem uma coisa que é complicada e que é complexa de se entender, é a questão da aposentadoria. Até porque não é uma regra fixa, sempre, cada caso tem a sua particularidade, cada caso, muitas vezes, quando você não consegue na via administrativa, busca através da via judicial. Eu queria que a senhora explicasse, em regra geral, nas duas principais aposentadorias, tanto a questão de aposentadoria do trabalhador por tempo de serviço, tempo de contribuição, e a aposentadoria também, que é uma aposentadoria muito comum, que é a questão do trabalhador rural. Tem muita gente nos assistindo agora que pergunta muito sobre esse tema. Eu queria que a senhora desse uma resumida para a gente começar sobre esse tema. Sim, houve a reforma da Previdência, desde novembro de 2019, ela está em vigor, né? Então, ela trouxe, de fato, muitas alterações para as aposentadorias. O que acontece? Antes existia a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Após a reforma, existe uma aposentadoria única que ficou por idade, né? Que é a idade mínima para a mulher de 62 anos para a mulher e de 65 anos para os homens. Só que essas regras pós-reforma só vão valer para as pessoas que se filiaram, né? Começaram a contribuir com o INSS a partir da reforma da Previdência. A maioria das pessoas atualmente que estão para se aposentar já estavam contribuindo com o INSS antes. Então, elas vão pegar as regras de transição, né, chamadas regras de transição. É importante sempre deixar claro, se a pessoa até a data da reforma, até novembro de 2019, ainda que não tenha feito o pedido da aposentadoria e esteja dentro das regras anteriores, ela tem o chamado direito adquirido. Então, as pessoas que já tinham direito, elas vão ter esse direito adquirido e podem requerer nas regras anteriores da reforma. As pessoas que não tinham esse direito adquirido, elas vão para as regras de transição, que são 5 regras de transição. As principais que tiveram alteração nesse ano 2022 foi a regra de pontos, a regra do tempo mínimo de contribuição e idade e a regra da aposentadoria por idade para a mulher. Essas são, no caso, para as aposentadorias urbanas. A mulher, para se aposentar em 2022, precisa ter 61 anos e 6 meses de idade e um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Já para os trabalhadores rurais, as regras não foram alteradas, foi feita a manutenção das regras anteriores. E o trabalhador rural ele tem uma característica muito importante, que é diferente do trabalhador urbano, né? Primeiro, quem é esse trabalhador rural? São os agricultores, são os trabalhadores rurais de carteira assinada, aquele pessoal que trabalha no corte de cana, que trabalha com essas atividades, todos se caracterizam como trabalhadores rurais. E para o trabalhador rural se aposentar, ele precisa de um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. No caso do segurado especial, que é o agricultor, ele vai ter que comprovar, né? Às vezes é uma filiação do sindicato, é a comprovação da terra, por um tempo de pelo menos 15 anos de tempo de vinculação, de contribuição, e uma idade mínima de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Isso pelas regras anteriores à reforma. Então, nesse caso, o trabalhador rural, que não houve mudança, naturalmente, mas é bom sempre estar aqui reforçando, a regra continua a mesma. 55 anos para a mulher, com 15 anos de contribuição, e 65 para o homem também, com o mesmo tempo de contribuição, sendo através de sindicato ou através do INCRA, que chama da terra, né? No caso do trabalhador rural, tem uma redução em 5 anos na idade, né? Então, seria 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher. Isso. Agora eu queria que a senhora explicasse sobre a questão da aposentadoria por invalidez, que é sempre um questionamento de alguém que está trabalhando ou de alguém que adquire uma doença no decorrer da vida. Como é que funciona? Tem alguma mudança em relação a isso? A aposentadoria por invalidez, ela teve uma mudança na nomenclatura. O nome do benefício ele mudou. Agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Quanto às regras específicas, não tiveram a regra de concessão do benefício, né? Para a pessoa ter direito ao benefício, ela não teve alteração. O que aconteceu na aposentadoria por incapacidade permanente? Ela teve uma regra no cálculo do valor do benefício, uma alteração nessa regra, porque foi para a regra comum. E aí o cálculo ele muda um pouquinho quanto ao valor do benefício.
Mas quanto ao direito do benefício, ele não teve alteração. Quem é que tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez? São aquelas pessoas que apresentam uma doença incapacitante para toda e qualquer atividade de caráter permanente, né? E traduzindo tudo isso, é uma pessoa que não pode trabalhar na atividade dela, nem em outras atividades, por um prazo indeterminado. Ela não tem, é como se houvesse um quadro que não tem cura, né? Então, não basta ter uma doença, tem que ser uma doença incapacitante, algo que ela não pode trabalhar por conta daquela doença. Sobre esse tema ainda, pegando esse gancho da incapacidade permanente, tem uma coisa que me intriga, que eu não consigo compreender, é a demora para a realização de uma perícia no INSS. Tem muita gente esperando há um certo tempo, às vezes o cidadão morre, está doente, está precisando ali do benefício e não consegue. O porquê, às vezes, essa demora na avaliação do INSS para se ter um resultado final e o cidadão que é contribuinte ter direito ao seu benefício? O que acontece? As perícias do INSS são realizadas por um médico, né, de fato, do INSS, e existe uma grande demanda de solicitação. Muita gente pedindo benefício. E aí está tendo um grande atraso. Esse atraso vem desde o início da pandemia, vem se prolongando nessa realização das perícias. Por quê? Porque as perícias ficaram suspensas por um bom tempo por conta da questão da pandemia. Existe uma quantidade baixa de peritos. E, enfim, isso atrapalha muito. O que se recomenda ao trabalhador? A perícia ela é necessária, né, de fato, para a pessoa poder ter acesso ao benefício e dizer se ela está ou não incapacitada. Mas se está havendo uma demora muito grande para marcação, para realização dessa perícia, se não tem esse agendamento da perícia, a pessoa ela pode procurar a via judicial para tentar resolver. Mas, de fato, é um problema que está atingindo o país todo e, de fato, está havendo uma demora, sim, nessa realização dessas perícias, infelizmente. Eu estou com uma pergunta de um telespectador que diz o seguinte: com bolsa, é isso a pergunta, ou minha produção? Quem paga o INSS com bolsa tem direito a se aposentar com quanto tempo de contribuição? No caso, eu acredito que essa pessoa pague como contribuinte facultativo, né? Provavelmente ele recebe alguma bolsa. Isso, deve ser nesse sentido. Pronto. Porque existem os contribuintes obrigatórios, que é aquela pessoa que exerce uma atividade, né? Eu trabalho, então eu tenho que obrigatoriamente pagar INSS. E o contribuinte facultativo, que é assim, eu exerço uma atividade que não necessariamente, em caso de estágio, por exemplo, é uma atividade remunerada, mas não é obrigatória, né? Mas eu decidi pagar o INSS, eu sou um contribuinte facultativo. O contribuinte facultativo, ele tem os mesmos direitos do contribuinte obrigatório, só com algumas ressalvas, algumas coisas. Se essa contribuição ela não é num valor inferior, né, de 11%, por exemplo, ele não vai ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, caso essa pessoa tenha começado a contribuir antes da reforma da Previdência, ela pega as regras de transição normalmente, salvo a questão da aposentadoria por tempo de contribuição, se ela contribui com um valor inferior a 20%. Porque precisa contribuir com a alíquota de 20% para ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Se essa contribuição é em valor de alíquota inferior, geralmente o facultativo contribui com 11%, ela vai ter acesso à aposentadoria por idade, benefício por incapacidade normal. Caso faleça, os dependentes também vão ter acesso à pensão, então ela vai ter os direitos assegurados. Doutora, tem crescido muito a questão da previdência privada. Eu tenho observado muito sobre esse tema. As agências, inclusive, estão intensificando as suas campanhas para captação de clientes. Eu queria que a senhora, eu sei que a senhora também trata sobre esse tema, pela sua habilidade em tratar sobre a situação, eu queria que a senhora fizesse um resumo de maneira geral. O que é a previdência privada? Tem futuro mesmo entrar nesse meio? A previdência privada são os planos que as pessoas contratam de previdência fora da previdência social, né? Porque o INSS é um seguro social. A gente pensa na previdência como um seguro social, que ele tem uma cobertura enorme para várias situações, que é doença, incapacidade, morte. Então, a gente tem essa cobertura do INSS. Mas existem pessoas que querem fazer uma complementação dessa cobertura. Então, são aí que existem esses planos de previdência privada, para servidores públicos, geralmente tem alguns casos de previdência complementar, que é outra situação. A previdência privada é para as pessoas gerais, né? Eu quero complementar minha renda, eu quero complementar a renda de um benefício, então eu posso escolher um plano de previdência privada para ir pagando aqueles aportes mensais, né? Que são chamados aportes mensais, faço esses aportes mensais e futuramente, dentro daquele prazo que está estabelecido no contrato de previdência, porque é uma relação diferente. Você vai ter um contrato de previdência privada com aquele órgão, banco ou instituição, né?
Geralmente são os bancos que oferecem, tem algumas categorias também que oferecem um plano de previdência privada. Então, você faz esse pagamento como uma forma de complementação, que é bem interessante para as pessoas que querem se resguardar no futuro, né? E ter uma renda financeira maior. Porque a gente sabe que a aposentadoria e os benefícios do INSS, eles vêm num momento de extrema necessidade. É aquele momento que a pessoa não pode trabalhar. E não pode exercer alguma atividade ou está idoso, está cansado, já trabalhou muito. Então, às vezes, aquela renda, ela vai ser bem menor do que seria quando a pessoa está na ativa, né? Quando está trabalhando. Então, esse plano de previdência privada, seria exatamente para complementar essa renda. É uma opção bem interessante para as pessoas planejarem. Doutora, tem uma pergunta de um telespectador, ele está dizendo: Bruno, pergunte à doutora, por gentileza, em relação à questão da aposentadoria para pescadores. Se existe algum tipo de aposentadoria específica ou se nós entramos na regra geral. O pescador, ele entra na regra da aposentadoria rural. Por quê? O pescador artesanal, o agricultor, são todos que a gente chama de segurados especiais. Existem pescadores profissionais que também fazem essas contribuições para o INSS, mas se enquadram nessa condição de rural, né? Então, a regra para eles seria um mínimo de 15 anos de tempo de contribuição ou a comprovação do exercício da atividade pesqueira. Ele comprovar que trabalhou por 15 anos com a pesca e poder requerer esse benefício com a redução da idade, que aí no caso do homem seria 60 anos. Nós temos outra pergunta, Daiane, dos nossos telespectadores. Uma dona de casa quer saber como se faz em relação à dona de casa. Para o cidadão que às vezes é ausente de conhecimento, para quem não tem nenhum tipo de contribuição, dona de casa que às vezes nunca trabalhou, que vive o tempo todo em casa, às vezes é dependente do marido, nunca teve carteira assinada, nunca contribuiu com nada. Como é que fica essa situação? Cidadão que nunca não é afiliado a sindicato, a nada. Como é que fica essa situação, doutora? Pronto. A dona de casa, para ter acesso ao que a gente chama de benefício previdenciário, né? Para o INSS, ela tem que contribuir com o INSS para ter acesso a um benefício previdenciário. Existem dois pontos aí, eu vou esclarecer um pouquinho. Se a dona de casa, ela nunca fez nenhuma contribuição para o INSS e ela vive numa condição de miserabilidade, numa condição sem renda nenhuma dentro da casa, enfim, numa situação difícil, tem o benefício de prestação continuada, que é o BPC, o LOAS, Amparo, que muita gente procura e pensa até que é uma aposentadoria. Esse benefício, ele é um benefício assistencial e não depende de uma contribuição da pessoa. A pessoa não precisa ter pago o INSS para ter acesso ao benefício assistencial, mas vai ter que comprovar a idade, que é de 65 anos, independente de ser homem ou mulher, ou uma doença incapacitante, né? Independente da idade. Já no caso, eu quero contribuir como dona de casa, não exerço uma atividade. Existe uma contribuição numa alíquota que a gente chama simplificada. Se essa dona de casa ela vive numa situação de baixa renda, recebe cadastro único, está vinculada ao cadastro único, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo. E ela vai ter acesso à aposentadoria, aos benefícios por incapacidade, a todos os benefícios da Previdência Social, porque ela se torna segurada da Previdência. Ela pode fazer essa contribuição num valor menor, que é bem interessante. São 7h34, eu vou dar um rápido recadinho, doutora, já volto com a senhora, só um recado rapidinho, daqui a pouco.